Como estão? Sejam bem-vindos ao episódio 2 da competição de design de hélice do RC Test Flight. Neste vídeo, vamos testar mais 8 designs de hélices, mas espere, tem mais. Na verdade, temos um punhado de hélices bônus, e isso é porque houve algumas reenvios e alguns retardatários que chegaram tarde. Você não vai querer perder isso. Tivemos duas empresas de software computação fluidodinâmica se unindo para produzir o que eles acham que será a melhor hélice toroidal que eu testei até agora. Também haverá uma corrida redentora para a hélice Paunovic pendente de patente. Nenad Paunovic enviou sua hélice confiante de que venceria na última vez, mas ficou em último. Então, ele mandou um novo design que vou testar nesse vídeo. Vamos conhecer os 8 competidores originais agora. Nosso primeiro competidor se chama RC Test Swing e foi enviado por Dan Edmiston. Ele afirma que, nesta escala, priorizou manter o número de Reynolds alto, daí a escolha por 2. Lâminas largas. As pontas das pás são resultado de uma engenharia que parece correta e seu nível de confiança é 5 em 10. Ele definitivamente se esforçou ao máximo para tornar o cubo o mais aerodinâmico possível, mas estou apenas esperando que ele não vibre, porque você sabe que essa massa está meio sem controle aqui. A seguir temos o Allotron, e foi enviado pelo engenheiro Slav. Ele diz que a forma da lâmina é inspirada na barbatana peitoral de uma baleia e o diâmetro é de 125 mm, que é apenas 5 mm maior que nossa hélice de referência. Mas as lâminas têm uma proporção de aspecto muito maior, então esperamos que isso reduza o arrasto. Ele afirma que os perfis aerodinâmicos foram meticulosamente desenhados com uma curva ideal na linha da corda e suas posições baseadas em triângulos de velocidade. Em suma, ele calculou e está altamente confiante de que será vantajoso, com um nível de confiança de 10. Parabéns, engenheiro Slob, você é o primeiro com confiança máxima que vimos, isso é pontas de asa. Enviado por Mobiob, ele diz que acha que os winglets são uma teoria sólida, mas possivelmente subutilizados devido aos seus custos extras de produção, e seu nível de confiança é 7 em 10. Minha opinião é que isso vai ter mais resistência rotacional do que a hélice base. As lâminas são semelhantes em tamanho, acho que são um pouco maiores, mas também há mais delas, então não acho que isso vai funcionar tão bem apenas porque tem muita resistência rotacional. Se optasse por uma versão de 2 lâminas, provavelmente se sairia bem. Não sei se as winglets vão ajudar, mas a saladeira foi enviada. Stephen Beckett afirma que 2 lâminas superam 3, e que essa hélice se sai melhor com rotações e velocidades mais altas do que a hélice original. Modificou o cubo para ser mais rombudo, pois houve separação de fluxo na hélice original, algo contra-intuitivo para ele. Torná-lo mais rombudo não pioraria isso? Não compreendo essa parte, mas concordo com o conceito de 2 lâminas. Suponho que essa hélice superará o padrão. E terá um desempenho razoável. Segue o Span Maxing, enviado por Austin Emmons. Ele busca a maior envergadura possível, dada a capacidade da impressora 3D, usando o OpenProp para o projeto. Ele ressaltou a dificuldade em definir a rotação e o torque-alvo para o design, dado que a curva de eficiência do motor é desconhecida. Austin mantém um alto nível de confiança de 9 em 10. E meu pensamento é meio que o mesmo para a hélice de alta relação de aspecto no último vídeo, contanto que não quebre. Ou dobre demais, então provavelmente vai funcionar muito bem. Essa é chamada de versão privação de sono. E foi enviada por Tyan Chillers. Ele disse que passou mais horas do que está disposto a admitir, tentando encaixar os dados do meu primeiro vídeo em seu modelo matemático. Mas então, ele desistiu e apenas... Essa hélice apareceu de alguma forma, não sei como. Se compararmos com a hélice base, parece que a corda das lâminas é maior, especialmente na raiz, e talvez tenha um passo ligeiramente maior. Também tem um diâmetro ligeiramente maior, então eu não acho que isso vai ter um desempenho pior do que este, porque eu tentei variantes desta hélice que eram mais semelhantes a esta, e elas se saíram. Logo, sua confiança é de 3 de 10. A seguir, o integral Linotor enviado por P. Schiller. Ele disse que usou o Wageningen. Ele afirmou que usou o calculador de hélice da série B online para definir o diâmetro, inclinação e proporção. Ele criou suas lâminas e adicionou winglets por diversão. Ele tem 80% de confiança e acredita que ultrapassará a hélice base em pelo menos 25%. Ele provavelmente acertará, ultrapassando a base da hélice. Embora tenha um diâmetro significativamente maior, então pode haver grande resistência rotacional nesse motor. Difícil dizer. A seguir temos as aletas Manta e foi enviado por Loic van Bantam. Ele afirma que a eficiência das pequenas aletas das arraias Manta inspirou os designers de aeronaves a experimentá-las em aviões. Então, por que não as hélices de barco? Ele informou que o diâmetro e o passo foram otimizados levemente a partir da hélice base, com total confiança. Após ler, busquei imagens de...
a raias manta, e elas realmente não têm winglets, então eu não sei do que ele está falando. Elas têm como pontas estreitas e flácidas, que às vezes podem se dobrar e parecer um winglet, mas eu não chamaria isso de winglet. É meio forçado, então são nossos concorrentes para o vídeo. Hora de sair e testá-los. Primeiro é o teste RC. Fiquei surpreso ao ver que a ponta longa e gradual não eliminou a zona de estagnação. Ainda existem bolhas na ponta, mas pode não ser estagnação, e sim um tornado ou vórtice. No contexto de bolhas aderindo a itens, não tem bolha colada nas lâminas, o que é positivo. Isso indica que eles não estão parados, e o fluxo parece continuar preso nas aletas. Também, o que é meio surpreendente para mim, porque aletas utilizam aerofólios espessos. Suspeito que as aletas vão causar muita resistência parasita, comparada à quantidade de arrasto induzido que elas podem ou não estar reduzindo para o resto da lâmina. O mais insano sobre essa hélice, ela está formando vórtices duplos, na aleta superior e inferior. Isso é intrigante para mim e gostaria de entender o que está ocorrendo aqui. Eles estão girando na mesma ou em direções opostas? Não tenho certeza. A hélice atingia a velocidade máxima de 3,4 metros por segundo. Obteve eficiência média total de 23,1, superando a hélice base. Na verdade, fiquei realmente surpreso com isso. Estava convencido de que os winglets gerariam um arrasto parasita excessivo, mas talvez isso não ocorra. Ainda curioso sobre os vórtices duplos, passei a hélice pelo modelador de ar para entender o que estava acontecendo. Com alegria, os vórtices duplos aparecem aqui, embora não esteja claro a direção da sua rotação. Ao analisar as linhas de fricção e o mapa de pressão da superfície, percebi que ambos giram no sentido horário, quando vistos de trás. Faz sentido. Se girassem em direções contrárias, a hélice empurraria a água para fora ou para dentro, o que, pelas linhas de fluxo, não aparenta ocorrer. Se ainda não notou, as hélices estão realmente entusiasmado, mas há outro projeto que estou ainda mais animado. Não posso revelar o que eles fazem, mas posso mostrar o que são. São invólucros impressos em 3D. Dentro é onde a mágica acontece. Esta é uma placa e a outra está aqui dentro. Vamos dar uma espiada dentro. Voila, aqui está. Temos um chip SP32 aqui. Chip STM32 aqui. Há bastante atividade nesta placa. Se acredita que eu faria essa placa sozinho, está enganado, pois é aqui que o patrocinador deste vídeo, PCBWay, entra. A PCBWay não só patrocina este vídeo, como também os prêmios para os primeiros 3 colocados deste concurso de hélice. Mesmo se não projetar PCBs, é relevante, pois também oferecem serviços de impressão 3D, moldagem por injeção, usinagem controle numérico computadorizado e chapa metálica. Veja estas peças que a PCBWay acabou de produzir. São eixos de servo de alumínio usinados em controle numérico computadorizado para a extremidade de servos gigantes. Mais um projeto empolgante para revelar, mas ainda não posso entrar em detalhes. A lista simplesmente continua e continua. Olhe para isso. Isso é uma usinagem controle numérico computadorizado super intrincada e a PCBWay simplesmente a produziu. Fiz upload do arquivo Computer Aided Design, pedi para fazerem e me entregaram, apesar do design não ser fácil de usinar em controle numérico computadorizado. Eles são ótimos, acredite. Agradeço muito a PCBWay por apoiar este canal. São muito úteis para tais projetos. Confira no link da descrição. Agora de volta aos testes de hélice. A seguir é a vez do Wallotron. Inicialmente, não esperava muito dessa hélice, mas me surpreendeu bastante. Não ocorre nada absurdo na visão da bolha, porém a câmera emerge da água. Indica que está indo muito rápido. Às vezes uma bolsa de ar pode se prender a uma lâmina e permanecer por um tempo, mas não por muito. Isso pode indicar que o ângulo de ataque nas lâminas está se aproximando do stall, mas não muito. O Wallotron atingia a velocidade máxima de 3,6 metros por segundo, com eficiência média de 28,3. Isso o coloca em primeiro, superando a base em aproximadamente 27%. Bastante impressionante. Esses gráficos são uma execução de teste. A pontuação final será a média de 3 execuções, portanto, os números podem variar ligeiramente. A próxima é a máquina de fazer salada. Eu estava bastante otimista com a hélice. Pela visão da bolha, a ponta romba não parece impedir ou reduzir a zona de estagnação atrás. Há muitas bolhas se acumulando por lá. Existem vórtices fortes aderindo às pontas, geralmente um mau sinal, mas não determinante. Essa hélice alcançou velocidade máxima de 3,51 metros por segundo, com eficiência média de 26,5. Isso é cerca de 19% melhor do que a linha de base, mas ainda não é tão bom quanto o Wallotron. Esse sujeito decidiu que é um peixe. É estranho. O que você está pegando? Peixe? O que é isso? Peixe bebê?
A próxima é a expansão máxima. O grande diâmetro vai compensar? Vamos descobrir. E opa, lá se vai. Enquanto o barco testa as hélices, eu observo na corrente da bateria e na velocidade para ter uma ideia do que ocorre. E é bem claro como esses aspectos mais longos e estreitos de duas lâminas, hélices usam menos corrente. A bolha nos mostra apenas beleza pura. A última linha de bolhas envolve perfeitamente o núcleo do vórtice. É magnífica. Eu poderia assistir a essa porcaria o dia todo. Quer dizer, olhe para isso, quão legal é isso. É realmente legal. Como a hélice de grande diâmetro do vídeo anterior, os vórtices parecem finos e a altas velocidades parecem começar não na lâmina, mas alguns centímetros atrás dela. O Span Maxing atingiu uma velocidade máxima de 3,66 metros por segundo e eficiência de 37, liderando com folga. Isso é 66% melhor que a hélice de referência. Este vai ser difícil de superar. A próxima é a privação de sono. Nada muito extraordinário para ver aqui. Parece muito semelhante à hélice de base em andamento. Ele atingiu uma máxima de 3,3 metros por segundo e eficiência total de 16,2. É 27% pior que a hélice base. Acredito que o desempenho ruim se deve ao fato das lâminas serem excessivamente grandes e o ângulo muito inclinado. Significa que precisa ser combinado com um motor de maior torque e um barco de furo rápido para alcançar seu potencial máximo. Condições perfeitas para testes. Segue o Integral Linotor. Nada muito louco para ver aqui. Os vórtices são bonitos e finos, o que parece ser um bom sinal. Não percebi ar aderindo às lâminas, o que é um bom sinal. Essa hélice acelerou o barco até a velocidade máxima de 3,56 metros por segundo, com eficiência total de 27. Isso o coloca mais ou menos em pé de igualdade com o Allotron. Foi ligeiramente inferior ao Allotron em altas velocidades. Agora para as aletas do manto. Esta hélice apresentava vórtices densos e grande separação de fluxo nas pontas, mais do que vimos na hélice de referência. Acredito que as pontas das asas estão prejudicando, não ajudando, o desempenho. A velocidade máxima era 3,3 ms e a eficiência média integral, 19,7. Isso o coloca em penúltimo lugar. Foi 10% pior que a linha base. A próxima é as pontas das asas. Aparentemente essa hélice é normal, mas observando com atenção revela-se interessante. Parece que o vórtice origina-se na ponta do winglet. Sugere-se que o winglet está atuando. Ele não está perfeitamente alinhado com o fluxo e não gera força, para melhor ou pior. A hélice atingiu a velocidade máxima de 3,16 mph com eficiência de 16,6. Isso o coloca em último lugar. Creio ser provavelmente porque o diâmetro é maior que o padrão, com mais paz. Isso implica em maior arrasto rotacional. Mais arrasto rotacional exige mais torque do motor na hélice. Lembre-se, o torque é proporcional à corrente de fase. Dentro dos nossos limites de torque e rotações por minuto, temos flexibilidade para manter a potência máxima de 400 watts. Existe um ponto ótimo na curva de eficiência do motor, e se a hélice necessitar de mais torque que esse ponto, a eficiência do motor diminui. Possivelmente isso ocorre com algumas hélices que observamos como falta de sono e pontas de asa. Não é que essas hélices não teriam um bom desempenho com o motor certo, é apenas que o meu motor não é o motor certo para elas. Austin Emmons, criador do maximizador de envergadura, destacou que sem conhecer a curva de eficiência do motor, é difícil usar matemática para alcançar um design ideal. Em futuras competições de design de hélices, tentarei obter a curva de eficiência do motor antecipadamente. Portanto, Span Maxing é o nosso vencedor. Este episódio, vejamos como se compara ao de maior diâmetro, o vencedor do anterior. Maior diâmetro melhor é indicado em verde aqui. É, em média, 4,6% menos eficiente que nosso novo vencedor, Span Maxing. Se quiser usar esses designs de hélice em seus projetos de embarcações, está com sorte. Todos estão neste documento OnShape. Grande parte dessas hélices foram criadas no OnShape. O OnShape, gratuito para amadores e operado diretamente no navegador web, permite que você projete suas hélices ou modifique designs existentes rapidamente. Inscreva-se no OnShape clicando no link na descrição. Aqui estão os resultados finais do episódio 2, baseados em médias de diversas execuções de teste. Aqui estão os resultados dos episódios 1 e 2 combinados. É a hora das hélices bônus. Primeiro, temos esta que entrou sorrateiramente tarde. Chama-se Dual Harmony, enviada pela Black Turbine. Esta hélice me interessou devido às pequenas lâminas na parte traseira do cubo. Esses são chamados de Boss Cap Fins, usados em grandes navios para diminuir a zona de estagnação atrás do cubo. Na perspectiva de bolha, ainda existe um vórtice vindo do cubo, mas não está totalmente preso como algumas outras hélices.
Aqui está uma comparação. Isso pode indicar que a aleta do tampão do chefe está funcionando. Mas também percebo alguma separação de fluxo nas lâminas principais, um sinal ruim. Pode ser que estejam perto de uma parada. Esta hélice alcançava uma velocidade máxima de 3,3 ms e eficiência de 18,6, cerca de 8,8% inferior à linha de base. Note que todas as hélices extras foram testadas posteriormente após eu fazer ajustes e melhorias na configuração, então não compare esses números com os testes anteriores. Contudo, refiz o teste com a hélice de referência e a maximização de envergadura, incluindo as hélices extras, para ter um ponto de referência. Então, o Dual Harmony não foi tão bom. A próxima é Forever Alone, enviada por Aeronerd. Esta é uma hélice de única lâmina que, teoricamente, deveria ser mais eficiente que duas, desde que não danifique meu barco. A massa desta hélice é equilibrada, mas a carga de empuxo será bastante desequilibrada. A ponta fina me preocupava com a possibilidade de quebra. Vamos verificar se ele se equilibra no ar. Definitivamente está vibrando, mas eu não sei se está vibrando mais do que as outras hélices. Ah, isso é péssimo. Sim, não, eu não farei isso. Tudo estava bem no ar, mas debaixo d'água, perdeu a calma. Creio que a vibração é só desequilíbrio no impulso. A Aeronerd criou uma versão de duas lâminas, mas é considerada trapaça, pois sua envergadura excede o diâmetro máximo permitido. Imprimi em um ângulo inclinado, funcionou, mas não é o ideal. Na visualização em bolha, não há vórtices vazios, o que é positivo. Não há separação de fluxo nas lâminas. Temos pequenas ondas visíveis aqui, indicando a existência de vórtices, apenas não são suficientemente fortes. Rasgar bolhas e se espalhar. Ou cavitarem, como preferir. Forever Alone alcançou uma velocidade superior à do Span, chegando a 3,62 metros por segundo, mas a integral foi cerca de 1,5% pior. Sinto que essas hélices de alto desempenho estão começando a testar os limites deste barco, tornando os resultados suspeitos. Por exemplo, cascos podem saltar brevemente fora d'água ou hélices romper a superfície. Não tenho certeza, mas sinto que coisas assim poderiam estar acontecendo. Essa hélice pode ter superado o ponto onde a ampliação da envergadura aumenta a eficiência. Aumentando demais, necessitará de mais torque e menos rotações por minuto, afastando-se do ponto ideal na curva de eficiência do motor. A Air Shaper e a Friendship Systems colaboram na hélice. A Friendship Systems desenvolve o software Computer Aided Design Cases, voltado para aplicações de mecânica de fluidos como cascos de barcos, hélices e sistemas hidráulicos. O que destaca este programa Computer Aided Design é a capacidade de transformar variáveis de design em parâmetros. Por exemplo, em uma hélice toroidal, é possível ajustar a extensão, o ângulo de inclinação das lâminas superior e inferior, o ângulo da ponta, entre outros. Farei o possível para explicar isso, mesmo sem entender completamente. Basicamente, utilizaram esse modelo Computer Aided Design parametrizado e executaram 72 diferentes análises com o Air Shaper, simulações de diferentes variações de todos esses parâmetros. Isso resultou em um vasto conjunto de dados tridimensionais de um acúmulo de diversos dados. Eles tinham muito mais que 3, mas basicamente o que eles fazem é interpolar entre pontos de dados. E isso permite que eles encontrem a eficiência ótima, mesmo que não tenham simulado isso em primeiro lugar. Acho que isso é chamado de interpolação. Não sei, não fui à escola. Todo esse processo, denominado algoritmo genético de aprendizado de máquina baseado em substituto, resulta nisso após centenas de horas de processamento de computador. Incrível pensar que essa pequena hélice é o resultado de todo esse esforço. Antes de eu preparar o vídeo introdutório do teste de competição de hélice, Heinrich da Friendship Systems já havia criado este design para mim. Basicamente, é só uma hélice toroidal de 3 lâminas não utilizada. Nenhum algoritmo de aprendizado de máquina ou otimização de computação fluidodinâmica a fazer. Mas o propósito deles com essa nova hélice era aprimorá-la o bastante para ultrapassar a original toroidal. Concordamos agora que projetar uma hélice toroidal que supere essas hélices de 2 lâminas de alta relação de aspecto seria muito difícil. Então, o objetivo deles não era vencer a competição, mas apenas superar a hélice toroidal original. Vamos ver se conseguem. Agradecimento a Air Shaper por ceder todo o tempo de simulação a Friendship Systems para o projeto. A Air Shaper se destaca de outros programas de computação fluidodinâmica por ser totalmente web e de fácil utilização. Carregue seu modelo Computer Aided Design, configure parâmetros como velocidade e densidade do fluido, e caso seja uma hélice, selecione a parte giratória e insira as rotações por minuto. Então, após iniciar a simulação, você pode ver os resultados ao concluir. É visual e divertido de se ver.
Para examinar mais detalhadamente qualquer simulação, consulte o link na descrição do vídeo. Aqui vamos! Os vórtices parecem fracos, bom sinal. Não noto separação de fluxo nas lâminas, o que é bom. Os resultados mostram uma velocidade máxima de 3,47 metros por segundo e um integral de 25,65. Isso o situa entre as demais hélices. Ele superou a linha de base em cerca de 26%. Nas sessões de teste, a hélice toroidal de Heinrich superou a linha de base em 5%. Então, a partir disso, podemos supor que essa nova hélice superaria a hélice original de Heinrich em 21%. Então isso é realmente uma boa melhoria. Medi mais tarde a corrente de fase e rotações por minuto para esta hélice versus Span Maxim, vencedor do primeiro lugar no jantar de frango, e a hélice fez 1430 RPMs a 43 amperes e Span Maxim fez 1857 RPMs a 39 amperes. Logo, essa hélice gira mais devagar e requer mais torque que o Span Maxim. Isso o posiciona em um ponto distinto na curva de eficiência do motor, porém, desconhecemos sua aparência, logo, não sabemos como influencia a eficiência. Mas minha intuição é que esta hélice está exigindo um pouco de mais de corrente, e teria um desempenho ainda melhor se fosse emparelhada com um motor mais torcado, ou se o diâmetro da lâmina fosse ligeiramente reduzido. Seria divertido experimentar. A próxima hélice bônus Propeller Dart foi enviada por Eldert Zinstra. Ele afirma que esse design é aplicado em embarcações solares de competição na Holanda. Então acredito que essa hélice está em uma situação parecida com as outras que exigem muito torque do motor. Provavelmente está atingindo o limite de corrente no controlador do motor, impedindo de alcançar os 400 watts completos. Se elevasse o limite de corrente, a velocidade máxima seria maior, elevando a pontuação de eficiência integral, porém, não creio que a eficiência em velocidades menores aumentaria. Então, no final das contas, tudo se resume ao fato de que essas lâminas são simplesmente grandes demais. Se você diminuísse um pouco, eu aposto que isso... hélice pode funcionar bem com este motor. As duas últimas hélices foram impressas na Formlabs Form 4. A Form 4 imprime bem mais rápido que a Form 3 Plus, que usei para todas as hélices anteriores. Essas hélices levaram apenas 2 horas, cada uma com maior volume de construção que me permitirá imprimir hélices maiores no futuro. Finalmente, é o momento da redenção de Paunovic. No primeiro episódio, Nenad Paunovic apresentou seu design de hélice pendente de patente com grande confiança, mas acabou em último lugar. Ao observar o vídeo subaquático da primeira hélice de Paunovic, nota-se que as lâminas flexionam bastante, talvez uma das causas de seu mau desempenho. Eu não acho que seja a única razão. Eu acho que o ângulo das lâminas também estava muito baixo. É apenas um palpite meu. Pode ser verdade ou não. Na versão 2, Nenad fez lâminas bem mais grossas. Ao tocar nesta, noto que as lâminas são bastante rígidas, sobretudo quando comparadas com hélices de alta relação de aspecto que têm pontas bem estreitas. Então, não creio que essa terá problemas de deflexão. O ângulo de inclinação da lâmina parece mais alinhado com o que esperaria de um bom desempenho. Talvez ainda um pouco raso, mas certamente mais próximo. Então, estou animado para ver como este se sai. Vamos testá-lo. A visualização da bolha parece limpa, sem separação de fluxo notável. Há alguns pacotes de bolhas nas lâminas, mas nada sério. Os vórtices parecem não muito espessos, então deve ser bom. Importante, não percebo deflexão nessa nova versão. A Paunovic V2 alcançou velocidade máxima de 3,3 ms e eficiência integral de 21, superando a linha de base em 5%. Não está ruim, parece se sair melhor em baixas velocidades, indicando que o ângulo da lâmina pode estar um pouco baixo. Acredito que uma versão com 2 lâminas e ângulo maior teria melhor desempenho. Portanto, terminamos com as hélices bônus, voltando agora para as principais hélices. Pensei em verificar se os resultados da simulação do Air Shaper correspondem aos resultados reais obtidos. Simulei em 3 hélices, cada uma em suas... Ajustei a rotações por minuto até igualar os números de consumo de energia às velocidades medidas reais. Ao comparar o empuxo calculado, a linha de base foi a pior, o Allotron ficou em segundo e o Span Maxim venceu, concordando com meus resultados reais. Foi interessante constatar que o empuxo simulado das hélices se aproximava das medições reais. Estava cerca de 15% fora, o que me surpreendeu, considerando os fatores não contabilizados na simulação. As simulações são públicas, confira nos links da descrição. No próximo episódio de teste de hélices, avaliaremos outras 8 e revelaremos o vencedor da primeira rodada ou temporada. Mediremos os níveis de ruído de várias hélices para identificar os designs mais silenciosos. Inscreva-se e ative as notificações para não perder episódios. Se quiser ajudar na produção futura desses vídeos, pode me apoiar no Patreon. É tudo por agora. Obrigado por assistir. Tchau.